Eu quero deixar uma palavra aqui, avulsa, né? Porque eu terminei uma série de estudo nas cartas joaninas, mas agora eu tenho uma palavra avulso, né? Para deixar para os irmãos essa manhã. Priscila, bom te ver. Você passou alguns dias aí dodói, mas o Senhor pôde restabelecer. Graças a Deus por isso. Antes de ler o texto, né? Eu quero começar assim como uma espécie de uma introdução, falando acerca de uma referência bíblica, onde muitas vezes nós mencionamos, citamos ela. Eu não sei quantas vezes você já citou ou ouviu falar, ou falou mesmo, né? Às vezes na oração, em alguns momentos eu me vejo falando, lembrando, vem à memória, quando então nós citamos o versículo que diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscareis de todo o vosso coração. Eu quero falar essa manhã sobre buscando de todo o coração. Eu não sei, você lembra a última vez que você ouviu essa expressão, ou que você citou? Alguém lembra? Eu também, assim, agora eu vou dizer que eu lembro, mas sempre na oração, como eu disse, às vezes citamos, porque é um versículo que fala desse momento de busca, da necessidade de buscar o Senhor. Mas você lembra o contexto? Você sabe o contexto? Aliás, você sabe em que livro fica isso? Qual o livro da Bíblia que fica esse versículo? Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. É um profeta. Para deixar no suspense aí, né? Mas você sabe o contexto também? O profeta é Jeremias. A Sandrinha vibrou ali com a Bernadette. Ficou com medo de falar, viu? Podia ter tirado 10. Mas olha o que ela falou ali baixinho, mas aí ficou assim. Então nós vamos ler e entender o contexto em que esse versículo, né? Essa expressão, que é uma expressão do Senhor para o povo: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. E o título da nossa reflexão é isso: buscando de todo o coração. Abra sua Bíblia no capítulo 29 de Jeremias. 29 de Jeremias. Eu vou ler do versículo 4 até o versículo de número 14. Jeremias 29, do versículo 4 ao versículo de número 14. Amém? Se tiver alguém ainda abrindo, vou esperar. Para facilitar, se você tiver com dificuldade, se você abrir a Bíblia no meio, você vai encontrar Salmo. Aí você vai passando, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí vem o primeiro profeta, que a gente, para entender melhor a divisão da Bíblia, né? A tia Elisa desceu, né, com os adolescentes, né? É Isaías. Aí depois vem Jeremias. Jeremias 29. Esperar a irmã acabar de abrir ali, para ela poder acompanhar. Do verso 4 ao versículo de número 14, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurais a paz da cidade para onde vos desterrei, ou deportei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel:
não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos senhores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Verso 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me, é o versículo aí, 13, Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Uma palavra de oração. Senhor, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, nesta missão, de trazer a palavra à tua igreja, de orientar, ensinar, e ó Deus, dentro dessa inspiração, eu quero poder partilhar com meus irmãos, e que sejamos todos edificados pela tua palavra, no nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar. Na última quinta-feira, eu estava de folga, e eu aproveito meus dias de folga para usá-lo o dia inteiro estudando, meditando, preparando a palavra. Eu já tinha passado uma manhã estudando, mas à tarde, antes de voltar aos livros, eu estava até com a intenção de pregar, a princípio, uma palavra que fica em Filipenses 3, a carta do apóstolo Paulo, quando eu parei para ouvir o devocional no grupo Fazei Discípulos, o grupo de evangelismo. Sempre um dia da semana tem um dos irmãos que cita um versículo e faz ali uma oração. E foi exatamente o irmão Edinho, esposo da Dalva, que citou esse versículo e fez ali uma oração. Isso era tarde, por volta de 14 horas, mais ou menos, 14h10, quando ele lançou ali no grupo. E quando eu tinha, depois do almoço, né, o intuito de continuar o meu momento de devocional, de oração, como eu disse, separando aquele dia para me preparar para a construção da palavra, aquilo dali me bateu como sino. Aí me veio o desejo de ler, como eu faço, não apenas o versículo, mas o texto. O contexto para saber, o capítulo anterior, capítulo posterior, para entender melhor qual o contexto, qual foi a ocasião, e o porquê o Senhor disse isso. Então, amados, nós percebemos aqui, que Deus ele estava tratando com o seu povo. Isso daqui era uma carta. O versículo anterior, nós começamos a ler o versículo 4, não foi? O versículo anterior, versículo 3, vai dizer assim, a carta foi mandada por intermédio de Elasa. Foi uma carta, onde o Senhor inspirou a Jeremias, para que ele escrevesse essa carta em seu nome. Era uma carta. E nós temos visto no Novo Testamento, eu acabei de concluir aqui, uma série de mensagens que desde o ano passado, levando em conta alguns intervalos de épocas de festividade e tudo, mas desde o ano passado eu vim trazendo versículo, quase versículo por versículo, de forma expositiva, estudamos as 3 epístolas de João, tudo aqui pela manhã, passei o ano inteiro falando dessas cartas. Então o Novo Testamento ele é repleto de cartas enviadas, seja de João, né, que está dentro do contexto das cartas universais, assim como Pedro, como Judas, Tiago, Hebreus, e temos as cartas paulinas, Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, são as cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas. Então temos cartas pessoais, Filemão é uma carta pessoal de Paulo para, né, Filemão. A última que nós estudamos aqui de João foi direto para Gaio. Então cartas às igrejas, às pessoas que passavam por determinadas situações, e algumas dessas situações que precisavam ser corrigidas,
ou ter uma mudança de atitude em relação a elas. Quando estiveram aqui no último domingo passado, à noite, eu aconselho você a ouvir a mensagem, ouça a voz do Espírito. Uma palavra para a igreja, e para a igreja que também somos nós, santuários do Espírito Santo. Então, eu aconselho você, já está disponível tanto no YouTube quanto no Facebook, eu coloquei nos grupos de WhatsApp, ouça a voz do Espírito, a mensagem da noite. Ontem à noite, mesmo eu sendo o que preguei, eu fiquei lá na minha sala, botei na televisão, participei de todo o culto, os louvores e até a palavra, mas se pelo menos você ouvir a palavra, ouça, é uma mensagem para a igreja. Você que é membro da Igreja Cristã Nova Vida em Laje, eu peço que você que não esteve aqui no domingo à noite passado, ouça essa mensagem, uma mensagem de despertamento, um diagnóstico que Jesus apresenta às 7 igrejas da Ásia Menor. Eu pude tratar ali de alguns aspectos, e falando dessas cartas, que foram enviadas no Novo Testamento, além das epístolas presentes, seja elas universais ou as epístolas paulinas, temos essas cartas às 7 igrejas, e nós estamos falando, dentre elas, da última, da 7ª igreja, que é Laodiceia. E um detalhe eu destaquei ali, que na ocasião desse diagnóstico, onde cada uma, começando ali por Éfeso, Esmirna, e seguindo por cada uma, tinha uma coluna, vamos dizer assim, se a gente pudesse separar, uma coluna de boas atitudes, de alguns aspectos positivos, e a outra aquilo que eles estavam em débito, precisavam de corrigir. E a única que não teve dentro daquele diagnóstico uma qualidade foi a igreja de Laodiceia. As outras tinham virtudes e as suas deficiências. E a carta foi escrita com o intuito de corrigir as suas deficiências. Mas a de Laodiceia não tinha nenhuma virtude, foi mencionada. Uma igreja, por se achar influenciada até mesmo pelo contexto cultural da cidade, que era rica, poderosa, um centro comercial, tinha lugar de fama, condições financeiras por causa da produção e construção, até mesmo de medicamentos como o colírio. Então, produção de lã negra, que era uma espécie cara, raríssima, e eles então tinham toda essa questão. Isso influenciava a igreja, que se sentia também rica e poderosa. E a palavra de advertência para ela foi: você não é quente e nem fria, mas é morna, cega, espiritualmente pobre, nu. Mas apesar dessa igreja, dentro desse diagnóstico que não tinha uma virtude, uma qualidade, a essa igreja, a palavra foi o seguinte: eu repreendo e disciplino o quanto amo. Sê, pois, zeloso e se arrepende. Apocalipse 3,19. Aí logo a seguir ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Apesar da condição caótica, triste, deplorável, que não tinha virtude nenhuma, mas Deus continuou demonstrando o seu amor. E aqui, amados irmãos, Deus está tratando com o seu povo. Qual o propósito dessa carta? Enviada por Jeremias, uma mensagem do Senhor. O propósito de Deus aqui era sarar o caráter do seu povo, que havia sido pervertido com o passar do tempo, que não levou em conta a mão poderosa de Deus, que abriu o mar vermelho, tirou eles de um cativeiro de mais de 400 anos, que mais tarde também fez eles passarem a pé enxuto o Jordão, ver uma muralha cair, se desmontar, só com brados, gritando, rodeando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 7º dia, 7 vezes, e o Senhor agir, tomaram posse da terra prometida, se estabeleceram naquele lugar, vendo mover a provisão de Deus, não obstante toda a graça, poder e maravilha de Deus, se misturaram com os outros povos, com os deuses dos outros povos, traíram o Senhor, e Deus começou a suscitar profetas, levantando homens, advertindo, para que ele se arrependesse, para que então mudasse de vida, de atitude. E Jeremias foi um usado e maltratado. Como esse homem foi maltratado, como esse homem sofreu, mas ele trazia a verdade ao povo, e ele já havia predito acerca do cativeiro,
Mas eles não deram crédito. Não, nós somos a nação de Deus, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Se Deus é por nós, né, quem será contra nós? Embora isso não está lá no Antigo Testamento, não, está no Novo, né? Mas eles se gabavam. Nós temos o Deus de Israel, o grande eu sou, Ele é nosso favor. E ali continuaram a sua vida, não atentaram, amados. O juízo começa pela igreja, pelo seu povo. Nós estamos vivendo momentos de juízo, mas a igreja ainda não atinou para isso, a igreja não despertou para isso, a igreja ainda está desfocada, ela não sabe o que ela deve orar, o que ela deve pedir, ou como ela deve se comportar. E aqui, esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é sarar o caráter do seu povo. Então foi sua permissão, e Deus tem um propósito para ensinar e purificar o seu povo, e Ele realiza de diversas formas. E o profeta Jeremias aqui num determinado momento, falando em nome de Deus, ele é realista, ele não alimenta falsas esperanças e expectativa, como alguns dos falsos profetas, daqueles que se levantavam no nome de Deus. Versículo 8. Disse assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Então, há uma advertência, ele é bem realista. Olha, vocês estão aí se iludindo com aqueles que gostam de falar o que vocês gostam de ouvir, que ficam massageando o seu ego, o seu coração, mas não atentaram que Deus estava ali promovendo um juízo, mas com um propósito de sarar, de curar, de corrigir o seu caráter. Não, mas Deus levantou o profeta, um homem de Deus, e eles só estavam falando coisas, porque, amados, para você entender o cenário, eles, esse grupo aqui que recebeu essa carta, eles já não estavam mais em Jerusalém, eles já não estavam mais na sua terra. Aqui tinha sido um grupo que foi deportado para a Babilônia. Já tinha ido o rei Joaquim, a sua mãe Neusta, alguns príncipes, trabalhadores, carpinteiros, né, pessoas que Nabucodonosor levou para poder dar continuidade à construção do seu império. E ele foi esperto, ele pegou pessoas qualificadas, ele pegou as pessoas nobres. Ora, Daniel, seus amigos eram nobres, eram homens que já serviam no palácio, e ele levou exatamente esse grupo. Ainda não tinha dado cerco final a Jerusalém, levou apenas ali as autoridades, o rei, a mãe do rei, alguns. Aí esse grupo que já estava lá, que foi deportado, o que ele fez? Ele colocou Zedequias, cujo nome era Matanias, e ele mudou o nome, Nabucodonosor tinha isso, lembrando que os amigos, Misael, Azarias, né? Ele mudou o nome de Daniel ele mudou para Beltesazar. Essa era a característica dele, de entregar ali, fazer com que eles pudessem estar subordinados à sua visão, à sua cultura. Então o nome era Matanias, que era tio do rei Joaquim. Ele muda para Zedequias e deixa ele lá, junto com aqueles que estavam ainda em Jerusalém, que já tinham tido um primeiro cerco. Isso foi no ano de 1597. 1597. Aí ele faz esse primeiro cerco. Aí esse grupo que foi ali, que estava deportado, eles nutriam uma esperança por causa dos profetas, que falavam aquilo que eles gostavam de ouvir, de não, isso daí vai acabar, é rápido. Nosso Deus é justo, Ele não vai deixar o seu povo ser envergonhado, Ele não vai deixar o seu povo passar por essa vergonha, rapidinho a gente vai sair daqui, nosso Deus é poderoso. Aí, Jeremias está sendo bem claro, bem sincero, já tem um tempo determinado, são 70 anos, e vocês vão passar aí, e vão ficar aqui. E algumas lições nós podemos tirar aqui dessa carta, para a gente compreender, esse é o contexto. Quando eles ouviram essa expressão de Deus, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração, esse grupo aqui estava em cativeiro. Aí o outro grupo, mais tarde, um ano depois, há um cerco total. Aí
destruíram o templo. Nessa primeira ocasião, Nabucodonosor levou até os tesouros, tudo que pertencia ao templo, mas depois, posteriormente, teve a destruição da cidade, onde queimaram tudo, derrubaram os muros, e foi aquele desastre total. Mas esse povo queria ouvir a voz que massageava o ego. Ah, não, Deus é bom todo o tempo. Isso não tira a bondade de Deus. Deus é conosco, nós somos o povo de Deus, nós não seremos envergonhados. Mas como que está o seu coração? Como que está a sua vida? E aqui eu quero tirar algumas lições. A primeira lição, dentro então dessa carta, uma carta cujo propósito é pedagógico, de ensinar, de sarar o caráter do seu povo que tinha se distanciado da vontade de Deus. A primeira lição que eu tiro aqui: Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, Ele é poderoso. Mesmo na situação em que eles foram envergonhados, levados cativo, porque olha o que diz o versículo de número 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados, que quem que deportou para Jerusalém? Foi quem? Vê aí. Quem que deportou, irmãos? O Senhor Deus. Ele é soberano. Ele que levou. No versículo 11 ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. Ele que é o Todo-Poderoso, o grande eu sou. A vitória não era de Nabucodonosor, não, irmãos. Deus, Ele usa quem Ele quer, até os homens ímpios, para cumprir os seus propósitos. Nabucodonosor não era nada para Deus, ainda que durante um período, era o centro das atenções. Como até um certo momento tem sido ainda os Estados Unidos, eu não sei até quando, mas quando se fala da grande nação, da grande potência, e volta os olhos para a América, para os Estados Unidos. A época era a Babilônia, era o rei Nabucodonosor, mas é ele que levanta, mas ele que também faz cair o reino. Quem é Nabucodonosor? Depois você vai ler lá em Daniel, você vai ver no capítulo 4, Nabucodonosor, ele tem um sonho de uma grande árvore que cresceu, e de repente aparece um com uma semelhança de um anjo, e sai cortando, e fica só lá a cepa, presa numa corrente, exposta ao relento, à chuva, ao tempo, e ali alguns animais começam a se alimentar. Daniel trouxe a interpretação, depois lê em casa, capítulo 4, para você entender, que Nabucodonosor, embora estava lá gozando de todo o poder, de ser o rei, o tal, a Babilônia, o centro das atenções, mas ele não atentou para a voz, ele que faz esse relato. É interessante que é Nabucodonosor que está dizendo, ele que faz esse relato, mas ele não ouviu a voz, demorou 1 ano, ele passou a viver igual um animal, pastando, igual um animal. Então quem é Nabucodonosor? Quem são os reis da terra? Quem é Putin, o presidente da União Soviética? Quem é o Biden? Quem é Bolsonaro? Quem é Lula? O Senhor é soberano, é Ele que faz, é Ele que age, Ele que estabelece, Ele é que tira. Nabucodonosor no momento era o centro das atenções. Talvez muitos estavam ali angustiados, dizendo: como que pode nós crentes, nós o povo de Deus passando por essa humilhação? Mas Deus, Ele usa quem Ele quer para realizar os seus propósitos e corrigir a igreja. Era o momento de juízo. E não adiantava alguns profetas começarem a dizer: não, você não sabe o poder do nosso Deus, isso vai logo acabar. 70 anos Deus determinou. Então a primeira lição: o Senhor é soberano. E nós devemos ter em mente os propósitos de Deus, que tem os seus objetivos certos e eternos, independente das circunstâncias. Olhe para a vida de Jó. Eu gosto muito de citar às vezes Jó. Jó no capítulo 42, no versículo 2, ele diz assim: bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E é bom a gente lembrar que Jó disse isso, ainda com seu corpo despedaçando, todo ferido, sem filhos, sem riqueza, sem nada. Mas por quê? Teve um determinado momento na vida de Jó, você vai começar a ler ali o capítulo 39, a resposta de Deus para algumas indagações de Jó. Aí vai dizer a palavra assim: no meio do redemoinho, no meio do redemoinho, Deus começou a falar com Jó. Aí ele começa a dizer coisas tremendas a Jó. Ele começa então a falar: Jó, quem pensa que você é? Quem lançou os fundamentos da terra, Jó?
No capítulo 40, versículo 8, ele vai dizer assim: acaso anularás tu o meu juízo? Ou me condenará por aquilo que eu estou fazendo? Aí ele começa a mostrar: quem fez isso? Quem construiu isso? Jó ficou: quem sou eu para questionar a sua grandeza e o seu poder? Bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Primeira lição aqui: Deus é soberano. Ele disse: eu deportei, eu que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Não são os seus pensamentos, não são os outros, sou eu. Ele é que faz, ele que ergue, ele que derruba. Então, Nabucodonosor aqui estava aparecendo o bambambam, o grande vitorioso, mas mal ele sabia que ele estava sendo era usado por Deus. E quando ele não reconheceu, se humilhou. Leia depois Daniel 4, e você vai ver que até o momento ele olha para os céus e reconhece, e Deus o restabelece, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, e um Deus que realiza o perdão, e o perdão é um ato legal, quando há arrependimento. Primeira coisa, Deus está no controle de tudo, independente do que esteja acontecendo em todo o mundo, em qualquer lugar, Ele é soberano. Os reis da terra se dobrarão diante dele, todos irão reconhecer a sua glória e a sua grandeza. Ele continua sendo o Senhor dos senhores, independente da situação. O povo estava lá, cativo, mas isso não diminui o poder dele, ainda que eu e você passemos por certas situações. E segunda lição aqui, exatamente dentro disso: Deus exorta o seu povo a crescer no sofrimento. Versículo 5 e versículo 6, há uma direção, uma ordem para esse povo. Versículo 5 diz então: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposa, gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos, dai aos vossos filhos a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, aí, para que ficar bem claro, olha, essa promessa é para aí, nesse lugar que vocês estão, do cativeiro, é aí que eu quero que vocês cresçam, é aí que eu quero que vocês continuem, é aí que eu quero, no lugar da vergonha, no lugar do sofrimento. A segunda lição é essa: Deus exorta o seu povo a crescer no sofrimento, porque, amados irmãos, é muito cômodo crescer quando tudo está a nosso favor. Quando eu estou com dinheiro no bolso, né? Quando está tudo, o vento está soprando, favor, é fácil, né? O vento sopra, eu peguei até o vento, que maravilha, até meu suor acaba, né? Aqui, ó. Mas quando estou longe do vento, aí passa um aperto, né? Quando o vento está soprando a favor, quando está tudo cômodo, mil maravilhas, tudo, poxa, você planejou isso, é bonitinho, eu queria pintar minha casa assim, saiu direitinho, eu queria comprar aquele ladrilho, comprou, então está tudo bom, direitinho, é fácil a gente crescer, estar feliz, satisfeito. Contudo, aqui uma lição: Deus exorta a crescer, mesmo em terra de sofrimento. A palavra foi clara, é aí. Constitua a família, cresça, multiplique, continue trabalhando. Ah, meu Deus, o que é que vai acontecer? Eu não sei como vai ser amanhã dos meus filhos. Amados, filhos são herança do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Nós estamos debaixo da palavra de Deus, seja na terra do sofrimento, seja na escassez, seja na angústia. Cresça, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Trabalhe, continue, prossiga. Essa foi a palavra, é aí, porque eu tenho um propósito na vida de vocês. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai, sei que não estou só. Deus está conosco, nos abençoa. Ele permite eu passar pelo fogo, pela fornalha, pelo deserto, no momento da terra do sofrimento, mas Deus falou, é aí que eu quero que vocês tenham a família de vocês multiplicando, crescendo, prosperando. Isso é possível se formos capazes de nos submeter à vontade de Deus, a sua palavra. Porque às vezes nós queremos agir de acordo com a nossa vontade,
com os nossos pensamentos. Por isso Deus chegou e falou: eu que tenho pensamentos acerca de vocês. Então é preciso submeter à vontade de Deus. A terceira lição que nós temos aqui é que o propósito de Deus, ele se cumpre. Aliás, o propósito de Deus é que na terra do sofrimento, ou aonde for o lugar que nós estivermos, que a gente procure o bem, e procure fazer o bem. Olha o versículo 7, ele vai dizer assim: procurai o quê? A paz da cidade para onde vos desterrei, ou para onde vos deportei. Ou seja, aí no cativeiro, aí diante desse rei ímpio, desse rei perverso, é aí que eu quero que vocês prosperem. Aí ele vai dizer assim: procurai a paz da cidade, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Procure o bem, igreja. Eu repito algo que Deus tem falado no meu coração, desde lá, numa mensagem que eu trouxe aqui na consagração, no dia anterior ao primeiro turno: procure a paz e viver em paz, porque os bem-aventurados são aqueles que são da paz, os pacificadores. Lembrando que Paulo disse ao Romano: no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. O apóstolo Pedro disse: busque a paz, empenha-te por alcançá-la. 1 Pedro 3,11. E aqui ele está dizendo: olha, na cidade você está, ali é um rei perverso, ali é um outro povo, que vão ridicularizar de vocês, que vão dizer que vocês são escravos, que vocês tiveram uma derrota. Procure a paz, ore por este lugar. Nós temos o dever de orar pela nossa cidade. Esse é o papel da igreja, proclamar a paz, de ser os pacificadores. Nós não fomos chamados para viver em divisão e intriga, para viver revoltado, para viver querendo confusão. Nós somos os pacificadores. Esse papel é da igreja, é nosso. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar para que Deus faça a vontade dEle, que Ele corrija quem Ele quer corrigir, inclusive a mim e a você, inclusive a igreja. Ele é poderoso, isso não diminui o seu poder e a sua soberania. Ele que levou o povo lá para o cativeiro, e é Ele que estava aqui, ensinando e trazendo lições importantes. Então é preciso que a gente ore, ainda que for um gentio, ainda que for um idólatra num governo, ainda que for um inimigo de Deus, ainda que for um inimigo da igreja, do povo, nós precisamos agir como a Bíblia ensina. E quando você se depara com os textos neotestamentários, ou seja, do Novo Testamento, o que você vai ver? O que nós aprendemos? Amados, foi dessa forma que os cristãos primitivos, lá da igreja primitiva, o que eles faziam? De acordo com os princípios da fé, oravam pelos poderes estabelecidos, ainda que fosse poderes perversos. Quando você lê, nós também estudamos aqui a epístola de Pedro. Pedro estava no momento em que o imperador era Nero. Tudo ele colocou na culpa da igreja, na conta da igreja. Quando ele, maluco, lá incendiou Roma, depois ele colocou a culpa nos crentes. E ali é que Pedro diz: submetei, sejam obedientes. Você vai ver o apóstolo Paulo falando para orar pelas autoridades, orar por todos os homens. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso dever. Procure o bem na sua circunvizinhança, na sua rua. As pessoas têm que nos ver como luz, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Procure viver bem no meio do seu trabalho, testemunhando, mostrando o seu papel. Jovens na escola, na universidade, procure a paz, viver em paz. Aqui foi claro: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei ou deportei, orai por ela ao Senhor, porque a sua paz, porque na sua paz vós terei paz. Essa é a terceira lição: procure viver bem. Esse é o papel nosso, da igreja, proclamadores da paz. É fácil, pastor? Não. Por isso Pedro vai dizer: buscai, esforçai-vos. Então esforço, é dedicação, é difícil. Às vezes nós temos os nossos sentimentos, temos os nossos desejos, queremos a nossa justiça. A gente fala até na justiça de Deus. Querido, a justiça de Deus levou o povo ao cativeiro. A justiça de Deus vai fazer eu e você, igreja, também passar pelo juízo.
para ser corrigida e viver de acordo com os propósitos dele, não nosso, não meu, não o que você acha, não o que a gente quer, é o que ele quer, é como lhe apraz. Precisamos submeter a vontade dele ao seu desejo. Então, dessa forma, os cristãos da igreja primitiva, eles oravam, com princípios de fé, intercedendo, seja qual for a autoridade, seja o rei idólatra ou não, eles assim oravam. E clamavam para que Shalom, né? A palavra paz, aqui algumas versões vai estar dizendo assim, terá prosperidade. É porque não há no português uma palavra que consiga de fato, né, trazer uma tradução. O que significa a palavra Shalom? Que é muito mais abrangente, muito mais daquilo que a palavra em português faz com que a gente pense e passe a ter uma ideia. Ela é muito mais completa, ela tem uma amplitude. Ele é muito mais do que ausência de conflito e tumulto. Como nós cantamos, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Mas que paz é essa? É a paz que excede todo o entendimento. Então a palavra em português ela não consegue traduzir o significado de Shalom. Shalom é isso, Shalom é completo, é todas as áreas, é uma amplitude, em todas as circunstâncias. E o povo aqui foi então advertido a fazer o bem, a proclamar a paz, a viver em paz, porque eles teriam o Shalom aonde quer que eles estivessem, mesmo na terra do sofrimento. Shalom é muito mais do que eu e você imaginamos. É a convicção do amor e o cuidado de Deus, independente das circunstâncias. Como nós cantamos, mesmo que tudo não vai bem, mas ainda assim, né, eu confio no Senhor. Eu confio em Deus. Eu creio na sua misericórdia, eu creio na sua graça, eu creio na sua presença. Amados, essa carta aqui, como eu disse depois de você ler o versículo 3, é uma carta. Essa carta, por meio dela, pode-se ver que Deus não deixa o seu povo sem uma mensagem de segurança. O versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de quê? De paz, e não de mal. Então, embora eles estavam ali sobre juízo, embora eles foram deportados para uma outra terra, estavam distante de Jerusalém, não podiam fazer os seus cultos. Quanto não são às vezes, você vai ver salmos, onde o povo, talvez por sarcasmo, né, querendo tirar uma onda, fazendo chacota do povo de Deus, falava assim, toca aí as suas harpas, toca aí a sua lira. E eles ali diante dos rios, na Babilônia, penduravam a arca, o instrumento musical, penduravam, né, o instrumento de corda, porque eles não tinham mais prazer, porque estavam distantes de Jerusalém, estavam distantes do templo. Então, como ter prazer e alegria? Mas a palavra do Senhor, mesmo em meio àquela situação adversa, Deus não deixou de ter uma mensagem de segurança ao seu povo. Mas, ao mesmo tempo, ele então procura corrigir o caminho desse povo. Quantas vezes for necessário, Deus vai nos corrigir. Por quê? Deus exorta o filho que ama. Como o pai corrige o filho que quer bem. É isso que diz lá o Provérbios. E ele vai nos orientar. E quarto, a última lição que eu deixo aqui. O propósito de Deus é comunhão contínua com o seu povo. Comunhão constante. Aí os versículo 12 vai dizer assim, então me invocareis e passareis ao quê? A orar por mim e eu vos ouvirei. Amados irmãos, experimentaremos as bênçãos da comunhão quando nós invocar e orarmos ao Senhor. Quando nós invocarmos. Deus mostrou tudo isso e falou, olha, vocês terão comunhão comigo, se vocês me invocarem, se vocês orarem a mim. E Deus será achado por esse povo, quando esse povo, aí vem o versículo 13, buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Eu concluo dizendo, dependa de Deus em relação ao futuro.
amanhã pertence a Deus. Nós precisamos orar por paz, a oração que precisamos fazer, independente da circunstância, o que você está vivendo, dependa de Deus. Tenha em mente os propósitos dele, que são certos e eternos. Por isso Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos serão frustrados. Tenha em mente isso. Tenha em mente isso. Saia daqui essa manhã tendo em mente o propósito dele, que tem ali caminhos certos e o futuro certo para o seu povo. Porque independente do que esteja acontecendo no mundo, independente do que estejamos enfrentando nesses dias, não importa, o Senhor é soberano. A primeira lição que nós vimos: o Senhor é soberano, e Ele quer que a gente cresça, seja também no sofrimento, na terra do sofrimento. Ele quer que eu e você sejamos proclamadores da paz. Procure o bem e tenha certeza que o que Ele deseja, tudo isso Ele promove para que a gente busque e tenha intimidade com Ele. E creia, independente das circunstâncias, como diz lá o Salmo 46, bramam as nações, reinos se abalam, não importa, igreja. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria nos montes venham estremecer, Ele continua sendo Deus, poderoso e eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade e fidelidade. E a igreja? A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Não importa as nações, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. Para quê? Para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam. Vamos ficar de pé? Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Ralabalabassuricária, recantaralabassuricária. Oh, buscar a igreja enquanto se pode achar, e se buscar de todo o coração. Deus, Ele disse: eu me permitirei, eu vou deixar que vocês me encontrem, que vocês me achem. Que o Senhor fortaleça a sua fé, porque a fé vem por ouvir a pregação da palavra de Deus. E que você continue com seus olhos fitos no Senhor,
que é soberano, que está no controle de todas as coisas. Oh, mas esse mundo já é maligno. O reino de Deus não é desse mundo. Nós estamos aqui para uma missão. E mesmo que você esteja passando na terra do sofrimento, mesmo que ameaças possam vir sobre a igreja, Deus vai nos fazer crescer se nós formos humildes o suficiente para nos arrependermos dos nossos pecados e nos inclinarmos e buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, à sua vida nessa manhã, e que te abençoe pelo poder da sua palavra. Glória a Deus. Vamos agradecer. Hoje nosso irmão José Valdomiro está completando mais um ano de vida, né? Deixar os parabéns, irmão Nilton, a Tatiane também, a Tatiane Lourinha, né? A mãe da Julie, também está aniversariando hoje. Então vamos colocar diante de Deus e agradecer. O irmão Valdomiro está ali no final, você pode cumprimentar o irmão, né? Vamos orar, agradecer e entregar os pedidos. Senhor, rendemos graças a Ti, Te louvamos pelos irmãos que completam mais um ano de vida, e nós celebramos, porque a Tua palavra diz: se alegre com os que estão alegres, e desejamos as Suas ricas bênçãos, que o Senhor multiplique os seus anos com vigor, com saúde, suprindo as suas necessidades, e que eles mantenham a fé em Ti, o autor da vida, e que vivam essa vida em abundância, como o próprio Cristo disse, né? Eu tenho vos dado vida e vida em abundância. Então nós agradecemos pelos irmãos que aniversariam, e sim pedimos as ricas bênçãos do Senhor sobre eles. Oramos também pelos pedidos que chegam aqui à frente, entregamos diante de Ti as necessidades, as dificuldades, pedimos consolo para os que choram, fortalecimento, pedimos, Senhor Deus, cura para os que precisam de uma intervenção divina, que o Senhor realize a sua obra como lhe apraz, pois nós cremos no Teu poder, cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos e pensamos. É a fé que nós temos que nos leva a orar, interceder e entregar cada um desses pedidos nas Suas mãos. Pai amado, obrigado por essa manhã, obrigado por cada vida que aqui veio, participou desse culto, Senhor, e que possamos estar logo mais aqui às 19 horas, dando continuidade no dia do Senhor, Te adorando, Te bendizendo. Prepare todo o ambiente, os louvores que serão cantados, a Tua palavra que será pregada. Deus abençoe, Senhor Deus, seja conosco no restante desse dia, ao sentar à mesa para almoçar. Te agradecemos pelo pão nosso de cada dia, e Te agradecemos por esse momento especial na Tua presença. Leva-nos agora em paz, debaixo das Suas santas e poderosas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Então, bom dia, vai em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.